O agro é um sistema interconectado, como todas as propriedades do planeta. Então, aqui no Brasil, temos uma hegemonia de cana-de-açúcar, mas precisamos ficar de olho no que acontece com o setor da mandioca na Tailândia, por exemplo. Como isso pode afetar a produção brasileira? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais no programa de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Marcelo de Bonifácio, analista de inteligência de mercado da Stonex. É um prazer recebê-lo, Marcelo. Um prazer falar com vocês aqui, como sempre. Mudanças no agro da Tailândia podem impactar o mercado global de açúcar. O país é o maior exportador de mandioca. Poxa, mas o que mandioca tem a ver com a cana? É que os produtores tailandeses vivem um momento de reavaliação na estratégia agrícola. A mandioca volta a ganhar espaço e isso ameaça a hegemonia da cana-de-açúcar. Depois de anos priorizando a cana, Marcelo, qual o motivo da reaproximação da Tailândia com a mandioca? Bom, excelente pergunta para começar aqui nossa conversa. Bom, a gente precisa voltar para os últimos 4 anos. Em 2021, o açúcar, principalmente ali nesse ano, começou uma trajetória de valorização, de crescimento nos preços, puxado ali pelo próprio mercado, por safras consequenciais de déficit no saldo global, até 2023. Então foram 3 anos muito bons em termos de preço para o açúcar, puxando o plantio da cana em diversos países, no Brasil, na Índia e na Tailândia, são os 3 principais produtores, que viu aí crescimentos na área plantada e crescimentos produtivos. Em 2024 ainda a gente teve um ciclo positivo de preço, mas em 2025 a gente vê novamente os preços do açúcar caindo, e isso traz consequências diretas para o plantio na Tailândia. No mercado de mandioca a gente tem observado uma volta de crescimento nos preços, os últimos anos têm sido negativos, principalmente por uma queda nas importações chinesas, e esse ano a China voltou mais firme no mercado importador. E a relação entre os dois produtos, entre as duas culturas, é porque muitas regiões importantes produtoras de cana também são grandes produtoras de mandioca, ou seja, as duas culturas competem por área, principalmente ali no Nordeste e no Norte da Tailândia, que são grandes produtoras de cana-de-açúcar. Então, no momento de plantio da cana, que acontece normalmente entre janeiro e maio, ali antes do início das chuvas, os produtores vão se deparar com um dilema, né? Eles sempre se deparam com um dilema dos preços entre as duas culturas. Quando uma está pagando mais, ele acaba, né, plantando essa cultura, como tem sido o caso da cana nos últimos anos. Agora, com essa reversão que a gente observa nos preços, a mandioca pode ser favorecida entre janeiro e fevereiro. Ô Marcelo, e como essa mudança no cenário agrícola de lá pode influenciar no mercado global, por exemplo? Então, isso porque, principalmente, o fato da Tailândia ser um dos principais exportadores de açúcar. Eu já mencionei aqui que ela está entre os 3 grandes produtores. Ela, né, recentemente tem alternado aí com a China no posto de terceiro maior produtor. A China vem também aumentando sua produção de açúcar. Mas nas exportações, a Tailândia se configura hoje como a segunda maior exportadora. Alterna também com a Índia, né? Então a Índia em 2021-22, por exemplo, bateu recorde de exportação, passou a Tailândia, mas, né, recentemente a Tailândia voltou ao posto de segundo maior exportador, atrás, claro, do Brasil, que de longe é o maior vendedor da commodity no mercado internacional, exportando mais de 30 milhões de toneladas por ano, versus uma Tailândia que exporta suas 8 milhões de toneladas. Então, isso é importante porque o mercado vai estar olhando já para a próxima safra na Tailândia, né? 25, 26, então a safra que começa em outubro e a colheita vai iniciar ali em dezembro na Tailândia, a gente não deve ter um impacto ainda desse cenário com a mandioca, porque o plantio para essa safra já aconteceu, né? Como mencionei, como costuma acontecer no início do ano. Porém, a gente deve ter sim os olhos mais atentos para esse cenário, para essa competição entre as duas culturas. E por que isso é importante, né? Porque a gente sabe que as usinas elas têm um planejamento aí de longo prazo, né? Por exemplo, a questão do gerenciamento de risco, da fixação das exportações, do hedge. Então as usinas, principalmente as usinas brasileiras, elas têm que ficar atentas às dinâmicas de um ano antes, né? Então é muito cedo para dizer o que vai acontecer na safra 2026-27, que sim, é muito cedo,
mas é importante a gente antecipar as tendências e perceber o que pode impactar o mercado daqui para frente. Dados os fundamentos, hoje a gente tem sim uma tendência de valorização da mandioca em detrimento de uma desvalorização do açúcar. Então é possível que exista sim pelo menos uma interrupção do crescimento de área plantada de cana na Tailândia que a gente tem visto nos últimos anos e uma substituição para mandioca em algumas regiões. Isso vai ser muito importante, né? A gente sabe que o mercado costuma antecipar expectativas, então é essencial acompanhar essa dinâmica com a mandioca, porque é uma cultura muito importante para a cana-de-açúcar. E por que essa queda aí no preço do açúcar? Maior oferta? Sim, o principal fator, né, um principal motor aí para os preços do açúcar esse ano é uma sensação, né, uma projeção, uma sensação, como mencionei, um sentimento de mercado muito baixista. A oferta tem crescido nos principais players, então, como eu já mencionei, a China caminha aí para o seu terceiro ano seguido com crescimento produtivo. O Brasil esse ano, apesar de ter encontrado alguns problemas, então uma moagem menor que ano passado, uma recuperação de açúcar menor, né, com alguns problemas, principalmente no início da safra, o mix açucareiro é muito elevado, a produção de açúcar em 25, 26 na safra atual no Centro-Sul deve ficar um pouquinho maior que a safra anterior. Então o Brasil tem entregado o açúcar que prometeu, exportando um volume relativamente elevado, principalmente entre maio e até outubro, com um volume bem forte de exportação. E a Índia prometendo também um crescimento de 6 milhões de toneladas na safra que teve início agora em novembro. E também, como eu já mencionei, a Tailândia também com prospectos muito positivos para a nova safra. Do lado da demanda, além dessa oferta, né, dessa sobre-oferta, a demanda também tem passado por algumas revisões nas expectativas. Então, o mundo está consumindo menos açúcar do que se esperava. Isso não significa que o mundo está consumindo menos açúcar, ou seja, está caindo a demanda internacional. Não, não é isso. Mas as revisões de expectativa, né, por exemplo, a Stonex cortou ao redor de 500 mil toneladas o consumo de açúcar para as safras atuais, né, em relação às estimativas anteriores. Isso significa que ela também está se consumindo menos do que se esperava. Então, o cenário de sobreoferta, somado a um consumo abaixo do esperado, traz um fator muito forte para a queda de preço, né? E isso vem se refletindo também na queda da necessidade de importação pelos países. China, as importações chinesas acabam influenciando aí o valor da mandioca tailandesa, né? A China é o maior produtor, é o maior consumidor, é o maior importador de vários alimentos, até pelo tamanho da população do país, né? Isso, o mercado chinês ele é muito interessante para a gente observar da mandioca, até porque a mandioca ela é uma das principais culturas de subsistência do mundo, então, por exemplo, países africanos que são grandes produtores e grandes consumidores de mandioca dependem dessa cultura alimentícia para alimentar a sua população. E na China a gente tem um consumo humano, né, de mandioca relevante, mas a mandioca também é usada para outros fins, principalmente para a produção de biocombustíveis, né? A China ela produz o etanol de mandioca. Tá. E isso vem tendo uma certa remodelação nos últimos anos. A China ela tem usado outras matérias-primas para produzir mais etanol, substituindo um pouco a mandioca aí nesse mix, por assim dizer, de matéria-prima. Então, o etanol de milho tem crescido relativamente na China e por isso a China vem diminuindo as importações até o ano passado. E por que isso é importante para o mercado de mandioca? Porque o mercado de mandioca ele possui poucos players nos fluxos comerciais. Então, a Tailândia corresponde à esmagadora maioria das exportações, quase 80% das exportações, e a China concentra também a esmagadora, né, maioria das importações. Então, qualquer questão que aconteça, qualquer problema que aconteça nesses dois países, mexe nos preços. Então, a China importando menos trouxe uma desvalorização do mercado da mandioca, nos preços da mandioca nos últimos anos. Com a China importando mais, traz uma valorização do mercado. Então, por isso que é muito importante o mercado chinês e é muito interessante também observar como o mercado chinês de mandioca afeta
o mercado de cana na Tailândia e afeta os preços do açúcar internacional. Então, para a gente ver como o mercado de açúcar não é somente dinâmico por si só, né? Ele também é dinâmico na sua interconexão com outros mercados. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Agora, uma cultura está ligada à outra, né, Marcelo? Como você colocou aqui, por exemplo, lá na China, o milho está com uma alta no preço e também contribuiu para essa mudança de cenário, né? Isso é verdade, né? A gente vê em 2025 uma pressão relativa aí nos preços internos da China em algumas regiões. Claro que o mercado internacional de milho, como a gente vem observando. Mas na China, ela diminuiu muito as suas importações de milho em 2025, principalmente, por exemplo, o milho do Brasil, né? É um dos fatores que vem impactando o mercado. Como a gente tem tido, como eu mencionei, um mercado de mandioca mais desvalorizado, parece que tem sido uma oportunidade para os compradores chineses de voltar um pouco mais para a mandioca. Então, realmente, o milho também impacta essa dinâmica e isso a gente já tem visto tendo um desdobramento aí nos preços internos da mandioca na Tailândia. E a mandioca, então, ela tem realmente um potencial para competir aí com a cana, Marcelo? Tem um potencial muito grande para o ano que vem, tá? A gente, como eu mencionei, vai ter que esperar o primeiro trimestre do ano, principalmente é um período aí que o governo tailandês vai indicar qual vai ser o preço pago ao produtor da cana-de-açúcar na próxima safra. Então, a gente está falando da safra 26, 27, né? Não é ainda a 25, 26 já, como eu falei, já foi em termos de plantio. A gente vai ter que esperar, mas a tendência tende muito mais para o lado de um crescimento da área de mandioca e uma substituição de parte da cana-de-açúcar, porque, como eu mencionei, o açúcar segue em desvalorização. É claro que a gente tem visto uma recuperação, né? O açúcar em Nova York se aproximou dos 14 cents por libra, que é um dos menores preços dos últimos 5 anos. Se recuperou agora mais próximo dos 15, mas ainda é um valor, né? Uma cifra bem negativa em termos de margem de produção, né? O custo de produção
do açúcar na Tailândia para exportação ainda está acima ali dos 16,50 centos, né? Então a gente deve ver, por exemplo, por fim, né, uma possível desvalorização do preço da cana pago ao produtor, anunciado pelo governo, versus uma mandioca que vem em valorização. E tem um fator também que a mandioca ela tem um plantio mais simples do que a cana-de-açúcar, um tratamento ali da área cultivada menos custoso do que a cana. E também a mandioca, ela sobrevive, por assim dizer, melhor em tempos de intempéries climáticas, né? Então é uma cultura menos arriscada em termos agrícolas. Porém, a cana-de-açúcar é bem mais produtiva, né, por hectare, né? Então também tem um pouco essa relação. Então o custo da mandioca por tonelada de mandioca colhida é maior do que a cana-de-açúcar, mas é uma cultura menos arriscada. Então, em tempos de preços de açúcar mais desvalorizados, é possível que essas valorizações da mandioca acabam tendo essa tendência aí de aumentar a sua área pela Tailândia, principalmente, como mencionei, nas regiões Nordeste e Norte do país. Toda cultura tem seu ônus, tem seu bônus, e o produtor, o agro é um negócio, o produtor tem que realmente acompanhar o mercado internacional para ver o que ele planta esse ano, se ele vai continuar plantando, porque ele não pode simplesmente só plantar e não ter rentabilidade, né? Esse é o objetivo. Ô Marcelo, e a gente pode começar a ver essa tendência, pode acontecer aqui no Brasil também, essa transição aí de culturas? O açúcar ele é uma das culturas que tem sido mais desvalorizado aí, se a gente pensar no complexo industrial agrícola brasileiro, né? Grãos, açúcar, café. A gente tem visto um crescimento até do mercado de cacau no Brasil. Então a gente precisa observar como que tem sido o mercado paulista, né? Que é o principal driver aí do mercado canavieiro do Brasil. E no geral, as margens do produtor têm diminuído. É claro que os custos também não têm sido muito pressionados, porque energia está, em termos, né, preço do diesel está mais barato, insumos, fertilizantes, a gente tem visto um movimento aí dos produtores de substituir, né, uns tipos de fertilizantes, né, então os fosfatados mais caros trouxeram aí um movimento aí dos produtores brasileiros em comprar os super simples, né, os fertilizantes mais simplificados. Isso ajuda, né, também no custo. Preços não têm sido dos melhores. Se a gente comparar, por exemplo, com 2022, 2023, que foram anos muito positivos para commodities e para o açúcar também, principalmente. Então, né, essa transição de culturas é possível em um momento de cana-de-açúcar desvalorizada, né, e 2026 deve continuar aí numa tendência de produto, né, em termos de açúcar e etanol, em preços menores dos que a gente viu, né, nos últimos anos. Mas, como eu mencionei, a cultura, por exemplo, no estado de São Paulo, soja e milho têm sido algumas culturas que ganharam espaço nos últimos 10 anos em relação à cana-de-açúcar. Essas culturas também não têm tido margens tão atrativas assim. Então, na verdade, o que a gente deve ver é uma renovação menos atrativa para o produtor de cana-de-açúcar, né? Então, o produtor deixa a cana mais tempo ali no campo por conta da rentabilidade, né? Um custo ainda elevado, mas uma rentabilidade não tão boa, tende a, né, diminuir a renovação do canavial. Mas em termos de transição da cultura, pode acontecer, mas a gente não vê que é algo generalizado, como a gente viu, por exemplo, nas safras 2019, 20, 2021, que o produtor teve margens negativas. Aí naqueles anos, por exemplo, a gente viu um movimento mais firme ali das usinas em trazer uma rotação de cultura, produtores mudando um pouco alguma parte da área para soja, para milho, né? Então a gente pode ver isso agora, mas não é algo generalizado. O que deve ser generalizado, sim, menor renovação dos canaviais, justamente por conta dos preços que não têm sido muito atrativos em termos de margem. Já vem há 5 anos, né, reduzindo essa oferta. Pode haver uma redução significativa aí na oferta de cana? Olha, na verdade, diante desse cenário, a gente tem que olhar para a área que a gente tem hoje, né? Então, para a área que o produtor vai colher
não deve ter uma queda na área colhida, né? Na verdade, porque a gente tem que lembrar que a cana-de-açúcar é uma cultura muito especial, por assim dizer, porque o produtor planta e ela vai crescer de 12 a 18 meses. Então, na verdade, o que a gente está falando é que nas safras 2027, 2028, a gente pode ter impactos já que refletem o cenário atual. Acho que essa também é uma das grandes belezas do setor canavieiro, né? A gente ter uma cultura que se comporta de uma forma não tão usual, né? Grãos, a gente se planta soja, dali uns meses está colhendo e pode plantar o milho safrinha, né? Diferente da safra de grãos. E até porque as chuvas estão muito boas até o momento, perspectivas de uma entre-safra, de chuvas dentro do normal. Então, ainda a gente vai ter reflexos dos últimos anos de um avanço na área plantada de cana-de-açúcar e uma moagem ainda ali, a estônia que se espera na safra 26, uma moagem perto das 621 milhões de toneladas no Centro-Sul, contra ao redor 600 milhões nessa safra atual. Então, né, no geral, os impactos que a gente vê, por exemplo, de uma menor renovação, de um plantio desestimulado, a gente vai ver, a gente pode ver, né, na safra em 2027, por exemplo. Ainda é cedo, mas na cana um impacto um pouco com esse delay, né, um impacto com um atraso, justamente porque é uma questão de programação. Mas, no geral, isso tem impacto, sim, na produtividade, né, porque você está falando das usinas colhendo um canavial mais envelhecido, um canavial menos renovado, isso tende a trazer uma produtividade potencial menor. Então, esse também é um fator elementar para a gente ver. Claro, né, na indústria, a indústria ela vai ter margens menores. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Você falou que houve uma redução aí no consumo de açúcar e a gente tem observado realmente uma tendência aí até questão de saúde. A longo prazo, claro, a produção de cana nunca vai deixar de existir porque ela tem outras utilidades. A longo prazo, quem deve se sobressair? Aí provavelmente não seria exatamente o mercado de açúcar, talvez o mercado de cana, para etanol, para outras utilidades. O açúcar ele ainda tem sua tendência de consumo em crescimento. Esse ano, por exemplo, a gente deve ver os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos caminhando para a 4ª temporada seguida de queda no consumo. Então, essa queda no consumo ela tem sido concentrada nos países desenvolvidos. A Europa já vem observando isso pelas questões de saúde, pelas questões até de substituição do açúcar de cana por outros tipos de adoçantes.
A Europa já vê isso, a Oceania tem visto isso, não somente os Estados Unidos, o México também viu uma queda de consumo, enfim. Isso tem sido observado nesses países, porém existe um potencial muito grande de consumo de açúcar ainda nos países africanos e asiáticos. Ainda é uma população com uma taxa de urbanização abaixo da média global, então deve ainda existir um crescimento da urbanização indiana, um crescimento da industrialização indiana, do próprio PIB da Índia, né? A Índia é um dos maiores potenciais aí de crescimento da economia nos próximos 5, 10 anos, e isso traz crescimento da renda per capita, ou seja, população com mais renda disponível, crescimento da complexidade de consumo dessa população, então a população buscando mais produtos industrializados. Então existe um potencial muito grande para consumo de açúcar nesses países. Então vale citar a Índia, Vietnã, Indonésia, ali, então Sudeste e Sul Asiático. E na África ainda mais potencial, porque lá a gente vê o maior número de países de baixa renda, né, que a gente fala os países pobres ali da África, então principalmente África Central, leste da África, com um potencial também de longo prazo muito grande para o consumo de açúcar. Tá? Oeste africano e norte da África, que são regiões com uma renda per capita maior, já tem visto esse passo, né, ou seja, a aceleração, um crescimento mais acelerado do consumo de açúcar, que é o que a gente deve ver nesses países do centro-leste da África. Isso posto, né, a gente tem essa tendência, porém, a nível global é um açúcar, né, um consumo de açúcar que vai crescendo a taxas cada vez menores. E dito isso, né, com certeza o etanol vai seguir sendo uma alternativa muito importante para o mercado canavieiro. Claro que a gente tem o etanol de milho, que vem ocupando um espaço muito grande do etanol de cana, mas ainda se tem uma tendência de crescimento de ciclo Otto, uma tendência do aumento da mistura. A gente já está vendo o E30, que começou agora em agosto de 2025, mas uma promessa da gente ter o E35 no horizonte aí nos próximos anos. Então vai ter mais anidro sendo demandado pelo mercado. A gente tem visto diversas campanhas da Única, de outros órgãos governamentais, para crescimento de etanol nos carros, ou seja, do etanol hidratado direto na bomba. Então o etanol ainda é um mercado que vai seguir sendo muito importante para a cana. Além do mais, será ainda mais, né, caso a gente veja um crescimento também das promessas do mercado de biocombustíveis. Então a gente tem o biocombustível marítimo, né, que promete também demandar um pouco de etanol para sua fabricação. E a gente tem o SAF, né, que é o combustível sustentável de aviação, que também promete no Brasil nos próximos 10 anos buscar etanol, né, porque o etanol é uma das matérias-primas, uma das rotas tecnológicas aí para a produção do SAF. Então, assim, a cana sempre será um grande mercado aí no Brasil. E se a gente pensar a longo prazo, 5, 10 anos, a gente vai continuar tendo uma demanda forte por açúcar e por etanol, né? Então, na conjectura, né, atualmente, a gente tem visto mercados mais enfraquecidos. O etanol esse ano valorizando, mas o ano que vem prometendo uma desvalorização, o açúcar esse ano desvalorizando. Então, é uma questão conjuntural. Mas, no longo prazo, a demanda por esses produtos continuará crescendo, o açúcar numa taxa um pouco menor, o etanol mais firmemente, e aí, né, você tem a competição com o etanol de milho. Mas, no geral, é um mercado que ainda está em boas mãos do lado da demanda no futuro. No mundo globalizado, o que acontece no outro lado influencia aqui. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Obrigado, Joyce. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com Notícias Agrícolas e com seus telespectadores. Muito obrigado. Gratidão a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira. A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo.